Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash do Flóculo Porto 2, Farense 1. Está caro, muito caro o ponto na Liga Portuguesa e basta olharmos para aquilo que foi o comportamento dos 4 primeiros do último campeonato nos jogos que já fizeram em casa nas 2 primeiras jornadas. Se há uma semana o Braga perdeu em casa com o Famalicão e o Sporting só ganhou nos descontos ao Vizela, ontem o Benfica também só venceu o Estrela da Amadora com golos nos últimos 10 minutos e hoje o Flóculo Porto teve que esperar até aos 90 mais 10 para que Marcano tivesse feito o golo do 2-1 com que a equipa de Sérgio Conceição venceu o Farense no Estádio do Dragão. Foi uma exibição do Flóculo Porto mais sobre o fraco neste primeiro jogo no pós-Otávio, embora a vitória tenha sido justíssima. O Porto desperdiçou várias situações para marcar, podia ter-se colocado e devia ter-se colocado em vantagem mais cedo do que o fez, mas a verdade é que continua a mostrar ali alguns elementos em claro subrendimento e o exemplo mais flagrante disso é Taremi. Mais uma vez passou pelo jogo quase sem que se notasse que ele lá esteve. Ora, muito bem. Quem acabou por resolver foi Marcano, com um golo de cabeça marcado, tal como já vos disse, aos 90 mais 10, mas o jogo começou a ser resolvido pelo Flóculo Porto com a entrada de Gonçalo Borges, o jovem extremo, que entrou em campo para o lugar de Zaidu aos 67 minutos. Foi ele que, impondo a criatividade, impondo o descaramento no 1 para 1, primeiro a jogar a partir do lado esquerdo, foi jogar para extremo esquerdo, para o lugar de Galeno, que baixou para o lateral esquerdo, onde estava Zaidu, e depois a jogar até, inclusive, como lateral direito subido, porque foi isso que aconteceu quando Conceição trocou João Mário, lateral direito na partida de hoje, por Dani Namazo, para reforçar uma frente de ataque em que já estavam o Tony Martínez e o Fran Navarri, da qual tinha saído o Mehdi Taremi. Portanto, foi Gonçalo Borges, aliás, quem fez a assistência para o cabeceamento de Marcano no golo da vitória, mas houve mais elementos também em destaque e vale a pena falar aqui, por exemplo, de Nico González. O espanhol foi titular pela primeira vez, apareceu a jogar na zona de meio campo, como é natural, e impôs um sentido posicional acima da média. É ele que está na origem da recuperação de bola que gera o primeiro golo do Futebol Clube do Porto, e isto, meus caros, é a escola Barcelona. É saber exatamente o posicionamento em que tem que se estar quando a equipa não tem bola e adotar um posicionamento subido para poder recuperar a bola na saída de bola do adversário. Foi isso que fez Nico nesse lance, que acabou por ser concretizado por Tony Martínez. Ora, olhemos para os 11 com que as duas equipas entraram. O Flóculo Porto apareceu com Zaidu na vaga de Wendel, que estava castigado, porque foi expulso em Moreira de Cónegos na semana passada. Apareceu com Nico González em vez de Gruitch. Nico González a fazer dupla de médios com Stefano Eustáquio. Ora um ficava e o outro ia, ora acontecia exatamente o contrário. E depois regressou à equipa Tony Martínez. Foi ele que ocupou a vaga deixada no 11 por Otávio, que saiu do clube, tal como já vos disse. Apareceu Tony Martínez na frente de Taremi, mas quem fez de Otávio, de facto, no 11, foi PP. Foi PP quem avançou para a direita, meio do meio-campo, dando assim capacidade de progressão a João Mário, que até parece que por sentir que o lugar de lateral direito já não está tanto em dúvida. Porquê? Porque PP, que vinha ocupando esse lugar de lateral direito, finalmente, sem Otávio, vai ter vaga mais fixa, com certeza, na zona de meio-campo e ataque, e, portanto, João Mário sentirá que a posição de lateral direito é cada vez mais dele. Sentiu-se mais solto, viu-se um João Mário mais confiante, também bastante influente na forma como o Flóculo Porto foi atacando enquanto ele esteve em campo. Quanto ao Farense, também fez duas trocas relativamente ao jogo da primeira jornada, em que tinha perdido em casa com o Casa Pia por 3-0, trocou o lateral direito Delgado por Pastor e trocou o extremo direito Elves Baldé por Bellomi. E foi, vou dizer-vos, uma agradável surpresa esta equipa de José Mota. Porquê? Porque a equipa com bola
teve sempre qualidade. Os três médios, Cláudio Falcão, Fabrício Isidoro e Mateus Oliveira, sempre a conseguirem formar um triângulo de saída de bola, a conseguirem sair quase sempre por fora da pressão que o Porto ia fazendo e, por isso mesmo, também a conseguirem levar a equipa para o meio-campo do Porto, sobretudo na primeira parte, porque na segunda isso se tornou mais complicado face à quantidade de unidades que o Porto ia metendo na frente. O Farense atacava em 4-3-3, com dois extremos abertos, Marco Matias de um lado e o Argelino Bellamy do outro. Defendia primeiro em 4-4-2, porque Fabrício Isidoro avançava para perto do ponta de lança Rui Costa num primeiro momento defensivo. Depois, este 4-4-2 transformava-se em 4-5-1, no momento em que Fabrício Isidoro baixava para formar linha com os outros médios e com os dois extremos, que também estavam ali. E muitas vezes também, sobretudo quando o Porto entrava no último terço, via-se a equipa do Farense quase num 6-3-1, precisamente porque Bellamy e Marco Matias fechavam nas laterais, permitindo assim que Pastor e Talocha, os dois laterais, viessem muito para dentro. Ora, isto foi roubando capacidade ao Porto para criar muitas situações de perigo e pode até dizer-se que, tirando o golo na primeira parte, pouco mais se viu do Porto em termos ofensivos. Houve situações ainda assim dignas de serem mencionadas, como um remate de João Mário aos 2 minutos, que saiu ao lado, um cabeceamento de Marcano após um canto de Zaidu que foi para o guarda-redes, isto já aos 38, já com o Porto em vantagem, e ainda também um remate de Tony Martínez que o guarda-redes desvia para canto aos 39, bem como um remate de Nico Gonzalez ao lado aos 42, mas aquilo que o Porto fez de melhor na primeira parte foi mesmo o lance do golo. Já realcei aqui a forma como, no momento de saída de bola, o momento em que Gonçalo Silva, o central, está a preparar-se para meter a bola nos médios, Nico Gonzalez guardou a posição no corredor central para poder fazer a interseção. Foi ele quem fez, de facto, essa interseção. Acabou por combinar com Galeno, que, por sua vez, descobriu Tony Martínez para marcar. E aos 13 minutos o Porto via-se assim, desde logo, em vantagem. Só que o Farense foi crescendo à medida que esta primeira parte ia avançando. Lá está, a capacidade de saída de bola, a capacidade para respirar com bola, a capacidade para superar aquela primeira zona de pressão do Porto. E isto significou que, ameaçando aos 43 minutos, num remate de Zac Muscat de bicicleta que foi à barra da baliza de Cláudio Borges, após um livre lançado para perto da linha de fundo e devolvido por Gonçalo Silva, a equipa do Farense chegou mesmo ao empate, com alguma felicidade, mas também muito mérito por parte de Rui Costa. Bellamy entregou a bola ao avançado centro da equipa do Farense. Este saiu muito bem de Marcano, depois teve a felicidade de ver o remate tabelar em Fábio Cardoso e trair o Diogo Costa para o golo do empate. Não houve alterações do Porto logo ao intervalo. Sérgio Conceição preferiu apostar ainda assim nos mesmos jogadores que tinham estado em campo, mas o Porto depois nesta segunda parte foi acumulando gente na frente à medida que foi mexendo de facto na equipa. Aos 58, um cruzamento de Zaidu que desviou em Falcão, chegou a Tony Martínez e este quase marcou 2-1, mas o guarda-redes ainda tirou. Aos 65 foi João Mário quem vindo da direita para o meio, lhe deu de pé esquerdo na bola e acertou na barra da baliza do Ricardo Velho, e foi aí, de facto, que o Sérgio Conceição optou por começar a mexer. Saiu o Zaidu, entrou o Gonçalo Borges, Galeno baixou para a defesa esquerda, Gonçalo Borges foi para extremo desse mesmo lado, Nico Gonzalez também saiu para a entrada de André Franco, que foi colocar-se a fazer dupla de médios com o Eustáquio, não baixou o PP para ali, PP ficou na mesma posição em que já estava, e a verdade é que o Porto ainda assim demorou, mas acabou por beneficiar também de algum desgaste dos jogadores da equipa do Farense. O José Mota ainda foi trocando. Aos 74, Pastor e Bellamy, o primeiro dos quais já estava completamente arrasado, deram lugar aos titulares da primeira jornada, a Fran Delgado e a Elvis Baldé, e foi nos últimos 10 minutos que já com Fran Navarro em vez de Taremi, o Porto carregou mais em cima da baliza do Ricardo Velho. O Galeno podia ter marcado aos 82 após um canto, o Gonçalo Borges após uma excelente jogada individual em que sentou Delgado, optou por um remate que foi para a rede lateral, quando tinha colegas bem colocados, isto aos 83, também podia ter marcado nessa altura. Aos 84, o mesmo Gonçalo Borges aí já
optou por olhar para a área, descobriu o Fran Navarro, que chutou contra o guarda-redes do Farense, defesa completamente por instinto. Agora, a questão é que, sobretudo depois, quando saiu João Mário, entrou Dani Namaz e o Porto ficou a jogar numa espécie de, sei lá, nem consigo dizer bem, porque o lateral direito era Gonçalo Borges, que era extremo direito. O lateral esquerdo era Galeno, que era extremo esquerdo. Mantinham-se em campo os dois centrais, o Fábio Cardoso e o Ivan Marcano. Mas depois, o meio-campo tinha o Stefano Eustáquio, o André Franco e o PP, os dois últimos elementos claramente ofensivos, e na frente Namaz jogava atrás de Tony Martínez e Fran Navarro. E é nessa altura que o Porto ainda carrega mais e volta a ameaçar, mas também começa a ceder espaço a alguns contra-ataques do Farense, que começou a sentir que tinha espaço para lá chegar e para eventualmente causar ali algumas situações de perigo. Tentou o José Mota, ainda assim, a refrescar com as entradas do Rafael Barbosa, do André Seruca, mas foi já nos descontos que, com tudo na frente, o Porto chegou ao golo. O Gonçalo Borges, mais uma vez ele, agora do lado direito onde estava a jogar, fez mais uma iniciativa individual, cruzou e o Marcano, percebendo onde é que a bola ia cair, foi da posição de central até à área. Não foi uma bola parada, atenção, era uma jogada era uma jogada de futebol corrido. Marcano apareceu muito bem à frente de Fran Delgado a cabecear e a fazer o golo da vitória. E atenção, o jogo não acabou aí, porque, sendo verdade que o árbitro deu 12 minutos de desconto, os primeiros 2 não se jogaram, porque estava a ser prestada assistência a um jogador do Farense. Portanto, o jogo ainda decorreu durante mais algum tempo e foi mesmo já quase no final que, num cabeceamento de Mateus Oliveira, o Diogo Costa ainda teve a oportunidade de salvar o empate que esteve quase a acontecer no Estádio do Dragão. Vitória justa, muito sofrida, de um Porto que, de facto, precisa de começar a jogar um bocadinho melhor, mas que, metendo tanta gente na frente, acabou por justificar perfeitamente a atribuição dos 3 pontos. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30,